A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Chegamos hoje com um foco na lição do livro do profeta Obadias, refletindo sobre o juízo divino que virá. Na reflexão de hoje será mostrado o cenário histórico da mensagem do profeta Obadias, destacando o pecado cometido pelos edonitas, os descendentes de Esaú, e contextualizando as lições que podem ser extraídas e aplicadas na atualidade. Vamos juntos e unidos, pois junto e misturado vira bagunça. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações são muito importantes para o crescimento do canal e eu conto contigo. Faça seu investimento financeiro no meu ministério através do Pix e-mail jccsilvagna@gmail.com. Deus te recompensará de forma transbordante. O textual dessa reflexão bíblica de hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na verdade aplicado, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele conclama que andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, pelo revanchismo e pelo ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. O texto de referência da lição bíblica de hoje está no livro do profeta Obadias, versículos 1 a 4 e também o versículo 21, onde descreve a visão dada por Deus a Obadias em relação ao juízo divino no futuro imediato contra os edonitas, os descendentes de Esaú, e anuncia também a futura implantação do reino milenial de Cristo. Mesmo sendo o menor livro dos profetas menores, contendo apenas 21 versículos, 440 palavras, o menor do Antigo Testamento, a relevância do conteúdo do livro do profeta Obadias é incontestável, pois além de destacar os cuidados de Deus para com seu povo, reforça a importância da aliança abrâmica, na qual Deus se comprometeu em abençoar quem abençoasse os descendentes de Abraão, e Deus também se comprometeu em amaldiçoar os que amaldiçoassem os descendentes de Abraão. Após a cidade de Jerusalém ter sido atacada e sofrido uma grande derrota, os edomitas se regozijaram pela derrota sofrida e ainda hostilizaram abertamente os israelitas descendentes de Jacó, suscitando aí a ira de Deus, que usou o profeta Obadias para anunciar o que seria o fim trágico dos edomitas, o que poria fim ao legado de Esaú, tendo em vista terem se deixado ser enganados e dominados pela soberba e pela altivez. Da mesma forma que faltou solidariedade dos edomitas para com seus primos, os israelitas, Deus deixaria de se solidarizar com os edomitas e os destruiria. Quanto ao profeta Obadias, pouquíssimas informações se tem a respeito dele. O nome de Obadias, que também é conhecido como Abdias, significa servo de Yahvé, servo do Senhor. O nome Obadias ocorre 20 vezes no Antigo Testamento, se referindo a 13 personagens diferentes. No entanto, como profeta, o único conhecido é esse Obadias que aparece no livro que leva o seu nome e que também não é mencionado em nenhum outro lugar na Bíblia. Há especulações que o profeta Obadias ele morasse na cidade de Jerusalém ou próximo a Jerusalém e que teria sido contemporâneo dos profetas Elias, Eliseu e também do profeta Joel. Não há também consenso quanto à data em que o livro do profeta Obadias foi escrito, podendo variar entre o 9º e o 6º século a.C. Isso porque a cidade de Jerusalém ela sofreu pelo menos 2 grandes invasões. A primeira foi a invasão dos filisteus e árabes entre os anos 848 a 841 a.C., durante o reinado do rei Jeorão, sendo esta invasão a mais provável e sobre a qual os edomitas aplaudiram. A segunda grande invasão foi o ataque dos babilônicos entre os anos 605 a 586 a.C. e que resultou na destruição final do reino de Judá e na concretização do cativeiro babilônico, o que significaria que o livro do profeta Obadias teria sido escrito em meados do 6º século a.C. No entanto, o ataque dos filisteus e dos árabes é o cenário mais provável, já que Jerusalém ela foi completamente destruída em 586 a.C., juntamente com o templo que Obadias, curiosamente, ele não menciona. Além disso,
Todos os demais profetas menores que mencionam a invasão babilônica em Judá mencionam os babilônicos pelo nome, e Obadias não faz essa menção, ficando caracterizado aí que Obadias ele viveu e escreveu o seu livro antes do cativeiro babilônico, provavelmente no século IX a.C. Em comum com os profetas Jonas e Naum, o livro do profeta Obadias tem uma mensagem direcionada a um povo estrangeiro ou a respeito de um povo estrangeiro e não à nação de Israel. A mensagem divina entregue pelo profeta Obadias, ela foi direcionada aos edomitas, que eram os principais inimigos de Israel, e foi dada ao profeta por meio de uma visão. Foi Deus quem permitiu que Jerusalém fosse atacada e derrotada. No entanto, a ira divina contra o regozijo dos edomitas denota que, apesar de Deus ter permitido a invasão, Deus o fez de forma pesarosa apenas para disciplinar seu povo, para corrigir e futuramente restaurar a nação de Judá. Uma grande lição para aqueles que se alegram com as adversidades, com as aflições e situações vexatórias pelas quais passam seus desafetos, pois o castigo divino visa disciplinar, levar a pessoa à reflexão e o reposicionamento no centro dos propósitos de Deus para a vida humana, e não porque Deus tenha prazer em fazer ou ver alguém sofrendo. Em meio à mensagem de juízo divino proferida pelo profeta Obadias, vislumbra-se uma mensagem de esperança tanto para o povo de Deus quanto a quem for inimigo ou estiver observando o que ocorre com o povo de Deus. Ao ver o que Deus faria com os desafetos do seu povo, com as pessoas que se alegram com a destruição do povo de Deus, todos podem se reposicionar na condição dos que abençoam os servos e servas de Deus para serem também abençoados por Deus. A menção ao dia do Senhor, no versículo de número 15, se refere ao momento em que Deus executará seu juízo sobre quem se posicionar contra quem Deus decidir abençoar. Deus é quem fará justiça a quem foi ou será injustiçado e quem dará a vitória a quem se mantiver fiel e resiliente na dependência dele. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ele menciona a rivalidade entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, lembrando que todos igualmente devem se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, pois quaisquer pessoas, independentemente de sua nacionalidade ou de sua etnia, que invocar o nome do Senhor será salvo. Como prova de que Deus comanda a história e se mantém no controle soberano do universo, Deus ele despertaria nações inimigas de Edom para fazer guerra aos descendentes de Esaú, apesar de as motivações para as guerras que seriam levantadas pelas nações contra Edom serem questões particulares de cada nação e diferentes uma das outras. Essas nações que Deus estaria levantando contra Edom seriam instrumentos nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito e executar o seu juízo sobre os descendentes de Esaú. Ao reforçar ao longo do texto que era o Senhor quem estava dizendo, o profeta Obadias ele deixa claro a origem da mensagem profética, mostrando quem de fato estava irado, executaria o julgamento e o juízo contra os edomitas e contra quaisquer nações que se levantar para agir com perseguições e crueldades em relação a Israel, os descendentes de Jacó. O pecado de Edom foi a soberba que se consolidou no orgulho excessivo e na arrogância dos edomitas diante das aflições de Judá e de Jerusalém, fato que os levou a cometer a crueldade de se regozijarem com a derrota dos seus primos de Israel e a aplaudirem os invasores, os algozes da nação. A disputa pessoal pelo direito à posse do território de Canaã, como herança aos descendentes de Abraão,
cegou os edomitas e os impediram de se solidarizarem com os judeus. Os edomitas, eles imaginavam que a posição geográfica na qual eles estavam os colocavam imune aos ataques dos seus inimigos. Mas é o próprio Deus quem se encarrega de destruir a altivez dos corações orgulhosos que se imaginam autossuficientes. A partir das conspirações e das deslealdades das nações vizinhas, Deus desencadeou seu propósito de punir os edomitas. Com base na aliança abraâmica, esse juízo se estenderá a quem se posicionar contra o povo de Deus, contra a nação de Israel. Mesmo estando em uma região na Jordânia considerada segura e invencível, os edomitas eles desapareceram no pós-exílio e a região ela se tornou uma terra inóspita. Depois do 5º ou 4º século, a região ela foi ocupada pelos comerciantes nabateus, um grupo que vivia no deserto sem uma identidade muito definida e que mantiveram as habitações em rocha dos edomitas e construíram também Petra, cuja imagem de fundo deste vídeo é a tesouraria de Petra. Para o escritor Valdilon Ferreira Brandão, a soberba, o orgulho excessivo, é uma das armas que o inimigo da alma humana mais se utiliza para derrotar as pessoas. Isto porque a soberba ela dá ao ser humano asas para o ser humano viver nas alturas de sua arrogância sem se dar conta de que é Deus quem está sobre todas as coisas. Por isso Deus disse: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Quanto ao posicionamento de Deus em relação aos soberbos, Tiago ele frisa que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Desde a tentativa de passagem dos hebreus pelo território dos edomitas durante a jornada no deserto do cativeiro egípcio, indo para a terra prometida, os edomitas eles se opuseram, rejeitaram o pedido de Moisés em utilizar apenas a rota real e rejeitaram também a proposta de que, caso os judeus eles consumissem algo de propriedade dos edomitas na passagem pelo seu território, utilizando a via, a estrada real, seria pago o devido preço. Os edomitas eles desconsideraram até o fato de que os seus antepassados, Esaú e Jacó, eram irmãos, obrigando assim que Moisés ele redirecionasse os hebreus por uma outra rota, indo de Cádiz para o Monte Or, local onde Arão morreu e foi sucedido na liderança sacerdotal por seu filho Eleazar. A rivalidade, desde aquela época, continuou e ainda aumentou, pois o objetivo dos edomitas era não permitir que os descendentes de Jacó tomassem posse do território de Canaã. Desde que Deus introduziu os judeus em Canaã, o desejo dos edomitas era de que os israelitas fossem destruídos pelos impérios da época. Os próprios edomitas eles se aliaram com os moabitas e os amonitas na tentativa de destruir Judá durante o reinado de Josafá, mas Deus interviu tomando frente na batalha e destruiu o exército do confederado de nações aliadas contra Judá. Após a invasão final de Jerusalém pelo exército babilônico em 586 a.C., os edomitas aproveitaram para depredar o que restou das cidades e das fazendas abandonadas em Judá. A citação dos nomes de Jacó e José no versículo 18 de Obadias teve como objetivo promover esperança na vida dos exilados que veriam essa promessa cumprida. A promessa de restauração de Judá, registrada no versículo 21, onde o profeta realça a soberania de Deus que está no controle de todas as coisas e que, por fim, destronará todos os governos contrários aos seus propósitos eternos, se cumpriu de forma parcial e alterou o curso da história dos judeus, dando um novo rumo a ela. No entanto, o seu cumprimento total ele se dará no futuro, de acordo com Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a parte B, que diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Estou deixando aqui na legenda do vídeo outros textos bíblicos que descrevem o reino milenial, época em que Cristo efetivará a restauração final de todo Israel e colocará a sede do seu governo na cidade de Jerusalém. A quem se achar indestrutível, como foi o caso de Edom, coloque aí a sua barba de molho, pois mesmo quando o próprio Satanás se levantar contra Cristo na batalha do Armagedon para impedir o socorro divino a Israel, ele será abatido, aprisionado
e depois vai ser lançado no mais profundo abismo para ficar lá por toda a eternidade. Contextualizando a rivalidade entre os descendentes de Jacó e de Esaú, que se acirrou com o tempo e levou à destruição final dos edomitas, já que eles não conseguiram ou não quiseram manter a convivência saudável e sustentável com os israelitas, a primeira lição para os dias de hoje é sobre a lei da semeadura e da retribuição. A soberba, o orgulho exagerado e a arrogância dos edomitas fizeram com que eles ignorassem essa lei, chegando a considerar que estavam imunes a colher o que estavam plantando de ruim e de uma possível retribuição divina quanto à postura ímpia, insana e insensata adotada por eles em relação aos seus primos israelitas. É preciso que a humanidade dos dias atuais atente para o fato esquecido pelos edomitas, pois quaisquer atos de violência cometidos por quem quer que seja terão suas trágicas consequências e caso ainda exista arrependimento sincero, confissão, pedido de perdão e conversão genuína aos propósitos de Deus, a decadência física, moral, material e espiritual, bem como a destruição eterna, será inevitável. A Escritura, ela alerta dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A mensagem profética de Obadias é altamente pedagógica e merece toda a atenção quanto à importância do arrependimento, da vigilância, do temor, da humildade, de um andar contínuo sob a direção do Espírito Santo e de se aproveitar as oportunidades dadas por Deus. Alerta o bispo Ides do Carmo que quem quiser tirar proveito das desgraças e dos infortúnios de outras pessoas, esteja certo de que será punido por Deus. E se quiser se ensoberbecer, saiba que será julgado por Deus por suas atitudes reprováveis à luz das Escrituras Sagradas. O bispo Ides do Carmo, ele pondera ainda que a mensagem do profeta Obadias aponta para a grandeza da justiça, do poder e do amor incomparável de Deus. Quanto ao dia do Senhor, quanto ao momento, quanto ao dia no qual Deus vai executar o seu juízo punitivo sobre quem escolher viver em desconformidade com as suas instruções, ele é mencionado pelo profeta Obadias, como também pelos demais profetas, para realçar a verdade absoluta de que Deus ele exige justiça em todas as épocas da vida humana. A quem for injustiçado em vida, Deus fará justiça e aplicará seu juízo punitivo no dia do Senhor sobre quem teve ou tem prazer em cometer injustiça e não se arrepender dessa conduta desumana. Com Deus não há acepção de pessoa. Por isso o alerta divino continua o mesmo. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Por seu amor e sua misericórdia, Deus ele não compactua com o pecado e com a desobediência humana. A reversão, a suspensão do juízo punitivo de Deus só ocorre se houver arrependimento, pois o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ignorar as regras e as advertências divinas é atrair para si o julgamento e a ira de Deus, cuja base é a justiça e não o capricho ou a vingança. A sentença condenatória que será proferida no juízo final será proporcional aos pecados, fruto das escolhas pessoais de cada um. O alerta de Obadias, além de ser contra a arrogância, contra a soberba, contra a falta de cordialidade, de empatia e de solidariedade, é um chamado ao arrependimento quanto às atitudes hostis, ímpias, imorais e corruptas, contrárias aos propósitos de Deus para a vida humana. Assim como é importante a demonstração de compaixão,
de sensibilidade, da disposição de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, material, física, emocional e espiritual, é importante também aproveitar as oportunidades dadas por Deus para a pessoa reparar seus erros pessoais que ferem a santidade de Deus, desonra o nome de Deus e o seu insondável amor e cuidado pelo ser humano. Diante de Deus é injustificável e inaceitável se utilizar dos erros de outras pessoas para justificar os seus próprios erros. Um bom exemplo foi o comportamento adotado por Moisés, que, sob a orientação de Deus, não revidou os edomitas quando foram barrados de passar pela estrada real do território deles, redirecionou sua rota e deu sequência na viagem rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Na contramão disso, mesmo que as intrigas do passado entre Jacó e Esaú nunca deveriam ser motivos para os edomitas agirem com hostilidade, crueldade e desprezo com seus primos, os israelitas, os edomitas preferiram intensificar ainda mais as antigas intrigas ao ponto de se tornarem alvo da ira de Deus. O senso e o desejo de justiça humana podem levar a pessoa a confundir a justiça de Deus, que é 100% justa, com busca por vingança pessoal e ainda querer a ajuda divina para satisfazer seus interesses pessoais escusos aos propósitos de Deus. Ainda que os descendentes de Esaú se sentissem injustiçados em decorrência do que ocorreu entre Esaú e Jacó no passado e desejassem que Deus fizesse justiça por eles, os edomitas não poderiam desejar se vingar dos israelitas descendentes de Jacó, lutarem para vê-los destruídos e se regozijarem com as suas derrotas. O conselho de Jesus continua mais atual do que o jornal de amanhã. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Assim como esse conselho de Jesus, a mensagem do profeta Obadias é um alerta divino para todos, em todas as épocas, e mostra que Deus resiste aos soberbos e atende aos humildes para fazer justiça a quem for injustiçado. A solidariedade, a cordialidade e a generosidade são essenciais à vida, às relações pessoais e intrapessoais de quem não deseja experimentar as mazelas que a soberba, que o orgulho exagerado produz. A mensagem do profeta Obadias também é um grande desafio a quem quer se apropriar do direito de buscar reparação das injustiças sofridas com as suas próprias mãos, ao invés de permitir que Deus faça justiça por si. Cuidado com o orgulho e com a altivez denunciados pelo profeta Obadias. Esteja atenta e se mantenha nos caminhos do Senhor, a fim de evitar que esse tipo de semente daninha cresça, floresça, domine a sua vida e gere destruição futura. Ore, peça sabedoria divina para resolver os eventuais conflitos, sempre se pautando nas diretrizes das Sagradas Escrituras. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.